Olá, pessoal, bom dia. Bom dia para quem está chegando. Bom dia. Hoje a gente está aqui começando o dia com mais uma conversa da série Ao Ar Livre, conversas sobre natureza e novas rotinas. O Paulo já está aqui entrando. Oi, Oi, Ana. Paulo, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo e você? Tudo certo. Ótimo, que bom te receber nessa conversa. A gente Eu que tem, agradeço. imagina, essa ideia dessa série de conversas, né, surgiu porque a gente, aqui no Ser Criança Natural, a gente fala muito dessa brincadeira do lado de fora, em contato com a natureza. A gente está acompanhando esses processos de retorno nas escolas em vários países do mundo e tem essa recomendação de estar mais tempo ao ar livre, né, de estar mais do lado de fora. Então a gente está fazendo aqui uma série de conversas para a gente dialogar sobre isso, porque para mim, né, para a gente aqui, para Instituto Romã Ser Criança Natural, estar do lado de fora não pode se resumir a riscar o quadradinho no chão e deixar a criança lá, Tem que né? Então, passar longe disso. por favor, né? Então, é um prazer ter você aqui, porque eu acho que você tem ajudado muitos professores do Brasil todo a revisitar esse ser professor, principalmente de crianças pequenas, que eu acho que é muito importante, né? E mas antes eu queria te apresentar, mas eu queria te apresentar de um jeito que você está esquecendo de colocar no seu currículo, porque tem gente que está aqui que te conhece porque é um grande pesquisador da infância, mestre, doutor, sempre na linha dessa pesquisa de infância e formação de professores. Tem aí esse trabalho, né, que você fez como redator da base, então muita gente te conhece por essa conexão. Mas uma coisa que você esquece de colocar é que agora você é assistente do Ser Criança Natural, que toda semana você me ajuda aí nessas experiências da semana. Então, acho que é importante a gente deixar aqui registrado isso. E divulgador, porque todos os lugares que eu ando falando. Ontem mesmo eu fiz uma fala no Iberê Camargo, no museu aqui Iberê Camargo. Eu estava falando de experiência, falei, vocês têm que acompanhar a página da Ana, do Ser Criança Natural, que toda semana tem umas propostas super bacanas na segunda-feira pela janela e piriri pororó. Então, sou divulgador também, pode pôr aí na Então, lista. pronto, já está anotado aqui, meu assistente e divulgador da página. Ô, Paulo, então, assim, pensando que a gente não quer que essas crianças fiquem lá nos seus quadradinhos, né? Eu convidei aqui você hoje, principalmente para a gente pensar que papel é esse do adulto que está na escola, né? Como é que a gente já entende as relações que a gente tinha nesse antes pandemia, porque tem um olhar aí construído que a gente tem que validar, né? E para a gente pensar nessas ações, acho que você pode ajudar a gente a pensar que papel é esse que o adulto tem que ter para promover boas experiências do lado de fora, para promover boas experiências com a natureza. Eu vou colocar o fone, tá? Porque eu tô com uma gata, bebê, que dormiu e agora ela resolveu brincar, então ela tá numa agitação aqui assim. Eu já sou meio disléxico, daí não ajuda. Então, Ana, primeiro, super obrigado pelo convite. Você sabe que eu gosto um monte de ti, do teu trabalho. Acho uma contribuição social muito grande. Então, que bom, né? Que bom estar aqui contigo. Sobre o papel do adulto, do adulto na relação com a criança, né? Eu acho que, inclusive, independente de pandemia, independente de lá de fora, lá de dentro, quando a gente fala de educação infantil, ele é um caminho. A gente está em construção desse papel, né? A Suzana Mantovani já tratou um pouco disso, a própria professora Ana Lúcia Goulart de Faria, aqui no Brasil, também
já discutiu a respeito disso, do que elas chamam de uma profissão que está sendo inventada, né? Esse professor de crianças, que não é aquele professor que dá aula, essa é uma profissão que está sendo inventada. Isso é um ponto que eu sempre considero importante de chamar a atenção, porque quando a gente compreende dessa forma, a gente também vai entendendo que os pontos de busca para a gente ir construindo essa identidade de educação infantil não é aquela ideia professoral que dá aula, que vai pôr as crianças sentadas e que ensina alguma coisa, né? Por que que eu estou falando isso? Porque muitos dos documentos que estão sendo editados no Brasil se remetem a essa ideia de professor e a essa ideia de relação pedagógica, que é a que a gente não tem como pressuposto, né? Esse é um ponto. Outro ponto é nós temos uma ideia de criança que também precisa ser questionada. Então, nós temos uma ideia de criança muito frágil, uma ideia de criança muito dependente, uma ideia de criança que precisa ser precisa ser dita pelo adulto o que ela tem que fazer, o que ela tem que pensar, o que ela tem que sentir. E essa ideia de criança, que é uma ideia de criança em falta, de uma criança que ainda não é, também precisa ser questionada. Porque essa ideia de criança é a ideia de criança que está autorizando as pessoas a entender essa possível retorno da escola, ou esse trabalho mesmo de período, atividades não presenciais, como é possível de fazer determinados encaminhamentos que a gente já vem questionando e chamando a atenção a respeito disso, né? Então, eu começaria pensando por ali. Aí, a partir daí, eu chamaria atenção a alguns pontos. Por exemplo, um dos papéis importantes do adulto que trabalha com crianças, eu tratei isso até num artigo, Ana, e como você é super organizada, impressionantemente organizada, eu te mando o link e aí você coloca em algum Lá no lugar. YouTube, na descrição do YouTube, a gente sempre coloca todos os links. Então, isso. Daí as pessoas não precisam nem se desesperar, dizer qual é o artigo, onde está? Isso, tá Já tudo vai lá, estar sempre lá. organizado. Isso. Mas é um artigo que eu escrevi, ele é decorrência da minha tese, e ele foi publicado na revista da Unicinos de Educação. E lá eu chamo a atenção a 3 pontos que eu considero importantes para a gente pensar no adulto, nesse papel do adulto na relação com as crianças, né? Um deles é acolhimento do universo da criança, o outro é de não criar dependência e nem criar abandono, e o outro é de reconhecer que as interações adulto e criança é o coração da pedagogia. Então, partindo desses 3 pontos, eu quero. E tu vai me interrompendo se quando tu tiver questões ou qualquer Pode coisa, tá? deixar. A partir desses 3 pontos é que eu acho que dá pra gente pensar algumas coisas. O que que é acolher o universo da criança? Essa é uma ideia que eu tomo emprestada do Gianfranco Staccioli, que é um pesquisador e professor italiano. Ele vai falar isso nos convidando a fazer esse exercício de acolhimento não só como a pensar a adaptação da criança, mas acolher a criança que chega ao mundo, né? Acolher a criança que chega no mundo e carrega consigo uma novidade, que carrega consigo um mundo bastante diferente do nosso mundo adulto, e que o nosso papel, portanto, na relação com as crianças não é colonizar o pensamento delas, mas é acolher o seu mundo, acolher o seu universo. Esse exercício de acolhimento, eu diria que é um exercício de hospitalidade, que é um exercício de construção de alteridade, de conseguir, em alguma medida, abandonar o meu mundo interno para perceber minimamente, ou fazer esse exercício e essa busca de perceber o mundo da criança, né? O mundo de um sujeito que está chegando ao mundo, que está entendendo, que está aprendendo a se relacionar, aprendendo a se perceber, e que se a gente não dá espaço para esse acolhimento do mundo da criança e pensar muito só na lógica do mundo do adulto, a gente perde
a novidade que a criança carrega com ela. A Hannah Arendt fala disso como a natalidade, o Malaguzzi chamava isso que as crianças são portadoras de inédito, e a Alison Gopnik, ela fala disso como a inovação. A criança chega na tradição e traz com ela a inovação. A inovação como novidade, como aquela que traz a pergunta diferente porque não conhece as perguntas que já estão instaladas naquele lugar. E eu acho que esse é um ponto que é muito útil para a gente pensar nessa relação do adulto-criança. Inclusive e sobretudo na relação com o lado de fora, né? Nosso papel, do meu ponto de vista, não é ir traduzir o mundo de fora para as crianças, né? Ele é saber acolher esse mundo da criança naquele mundo de fora, no mundo que nós já estamos participando. Então esse é um ponto. O ponto sobre o não criar autonomia, não criar dependência, não criar abandono, está na perspectiva de criar uma criança autônoma, né? De educar para a autonomia. E obviamente que isso eu estou tomando emprestado, partindo, né, do pensamento da Amy Pickler, da Goldschmidt e da Maria Montessori, minimamente dessas três autoras, né? Três autoras que, por um acaso, tem na sua formação uma vinculação com saúde, né? Uma vinculação com esse campo também. Por que é interessante a gente pensar isso? Porque isso, para a gente pensar em criar um processo educativo que não gere dependência, que não gere abandono, a gente vai ter que pensar sobre as condições externas, né? Então, como que o espaço se constitui, em que medida eu estou num lugar com as crianças em que eu estou seguro e confiante para que elas possam se aventurar naquele espaço, né? De explorar aquele espaço e conhecer. Porque se eu estou num lugar com as crianças que eu tenho que ficar dizendo aí não, aí não, aí não, eu estou no lugar errado, né? Então eu crio uma dependência dela de que ela vai andando e ela me olha, do tipo, posso? Pode. Isso é ruim. Isso é porque a gente não está num lugar inadequado. Então, ou porque eu não sou muito inseguro, porque não confio na criança, porque não confio no. Né? Então, tem uma questão que é. Pra, eu estou falando, obviamente, muito aligeradamente, mas para a gente pensar nessa construção de não criar dependência, não criar abandono, potencializar isso que nós chamamos de condições externas, isso que nós chamamos das condições fundamentais para garantir que o ímpeto interno das crianças seja acolhido nessas condições externas. Por quê? Numa perspectiva interacionista, o que nós estamos falando? Que a aprendizagem ela acontece entre esse ímpeto interno com essas condições externas. Essas condições externas não são só da ordem objetiva, o modo que o tempo é gestado, organização do espaço, materiais que as crianças têm acesso. Ele é da ordem subjetiva também. Ele também está atrelado à segurança emocional, ao modo como o adulto se relaciona com a criança, que eu diria que inclusive esse ponto, esse aspecto subjetivo, ele é exatamente essa interface entre o que eu falava antes de acolher o mundo das crianças com esse não criar dependência e não criar abandono, né? Amy Pickler, ela fala umas coisas interessantes para a gente pensar. Essa necessidade que a gente cria de ficar criando positivação das crianças de tudo, né? A criança está explorando uma coisa, ai que legal esse lápis. Na verdade sou eu que estou pensando isso e eu fico gerando na criança, né? Aí a criança vai e pega, ai que legal essa borracha. Aí ela pega, ai que legal. Quer dizer, daqui a pouco ela precisa, né? Fazendo com uma metáfora, para ela fazer alguma coisa, ela precisa do olhar do outro que aprove, senão ela não considera aquilo concluído. Então, Ô, isso é Paulo, uma você sabe dependência que emocional. uma vez eu estava numa situação que, inclusive, uma professora tirou uma foto do que a criança estava fazendo, e aí a criança, na hora que ela viu a professora indo tirar a foto, a criança, em vez de fazer o que ela estava fazendo, ela parou, né? E aí, quando a professora tirou a foto, ela perguntou assim: você vai colocar no Facebook para o meu pai ver? Então, assim, pode ser que essa validação nem seja na hora, né? De ficar falando, ai, que incrível, ai, que maravilhoso. Mas olha só o papel também
terceirização, né, da curtida da rede social já impactando nessa relação com a criança. É uma outra geração, né? É uma geração que já performa para o celular, porque já sabe que muitas pessoas vão ver, que cria o engajamento. Ah, eu passei o olho rápido aqui, acabei de ver a Sumica, que é uma queridona, batalhadora, assim, da educação Legal. infantil, do financiamento da educação infantil lá do Espírito Santo. É, exatamente, Ana. Isso é bem resultado de uma sociedade que vem criando essa ideia de performance, né? Isso que você está falando também me lembra uma coisa bem importante, que é, por exemplo, a gente achar que é só a palavra que cria dependência. E não, o olho cria dependência, né? Porque às vezes a criança está lá explorando alguma coisa lá fora e aí a professora vê e acha aquilo espetacular. E ela faz. Eu não precisa dizer nada. Eu já contei com o olhar tipo, ai, que legal isso! Né? E aí pronto, a criança já performou, né? E isso que tu está trazendo é um ponto bem importante, porque do ponto de vista da documentação pedagógica, né, uma coisa que eu tenho chamado muita atenção é sobre o cuidado que a gente tem que tomar exatamente com isso, né? O registrar, que é um dos pilares da documentação pedagógica, ele não ele está a serviço de me gerar observáveis para eu aprender a ver, eu aprender a conhecer a criança e eu poder construir uma narrativa sobre a criança, né? Conseguir planejar o meu trabalho pedagógico e produzir a narrativa sobre as crianças. Mas ele não pode ser maior do que a relação, ele não pode estar primeiro do que a relação com a criança, não pode estar primeiro do que a experiência da criança, né? Eu sempre conto uma cena que foi uma situação que eu fui numa escola e a professora começou a me mostrar material dela dando de mamar para a criança e aqui com o celular. E aí eu disse para ela, não, a relação que está em jogo ali é você e a criança. Não pode ser mediada por um celular. Ah, mas é que a gente precisa mostrar para contar para os pais sobre esse momento que também é importante. Eu falei, não. Ou uma outra pessoa, então, captura essa imagem, inclusive para você se perceber nessa relação com essa criança, ou não se faz isso, né? Porque a gente. Eu sempre conto aquela cena, né? Que você já deve ter visto também, que um dia eu estava num parque e tava assim, era um dia depois de muitos dias de frio, um calor, um solzinho assim. E aí aqui em Porto Alegre, quando isso acontece, todo mundo vai para os parques, né? Lagartear, a gente chama. E, e tinha umas meninas, elas estavam todas assim, adolescentes, né? Boring, assim, entediadas. Aí mexendo no celular. Ela, pelas tantas, uma pegou o celular para fazer uma selfie, ela se montou, fez uma foto, a outra amiga também fez a selfie, gostaram, voltaram ao boring. Então tem uma coisa do monta e desmonta, monta e desmonta. Isso para mim ele vai criando uma desconexão minha entre aquilo que eu vou narrando virtualmente com aquilo que eu sou na realidade, né? Isso para mim acho que vão ter desdobramentos seríssimos. Para mim não, já os estudos estão mostrando, né? Que vão ter desdobramentos seríssimos. Enfim, mas isso para falar de que a gente não pode criar essa relação de dependência da criança com o adulto, né? Que essa dependência pode ser, como a gente está falando aqui, de várias formas que eu vou criando. Por um excesso de expectativa, por uma palavra que tem sempre que positivar e parabenizar, né? Que eu não deixo a criança perceber o prazer do que ela está fazendo, porque eu boto o meu prazer sobreposto ao dela. Não se E, basta, né? Assim, a minha atitude, ela tem sempre. Eu já ouvi muita criança falar assim: ah, minha mãe vai ficar feliz, né? Ah, é, a Pro vai ficar você feliz, né? gostou de perguntar, Nunca né? é porque basta. Exato. E isso eu acho que é um problema sério. E acho que isso é uma das grandes contribuições da Pickler, da Goldschmidt, da Maria Montessori, que já falavam a respeito disso. E não pode ser diametralmente oposto a isso, né? A criança não pode se sentir abandonada, ela não pode ter essa sensação de não ser acolhida no seu mundo, né? O seu mundo no mundo do adulto.
que é também um problema. As cenas de pátio, aliás, falando que aqui nosso foco é o lado de fora também, isso é muito comum na realidade das escolas, né? Então tem um excesso do ficar sentadinho dentro da sala, mas aí quando fica insuportável, porque as crianças não aguentam mais, os adultos saem com as crianças e aí é o momento do abandono. A única garantia é que eles fiquem inteiros. Então fica lá um adulto num canto, outro no outro, ele só fica fulano, desce daí, ciclano, blá, fulano. Não é disso que a gente está falando também, né? Não. Não é nem ficar participando e sendo o recreador, a sombra das crianças, mas também não é nem abandonar. E aí, veja, é um lugar difícil. É É um um lugar lugar. difícil para a gente achar aonde a gente se coloca. Uma dica que eu sempre dou, porque quando eu começo a falar sobre isso para minhas alunas, elas começam a ficar com umas caras de apavorada, né? E uma dica que eu dou para elas é assim: às vezes se perguntem, se eu inverter, que expectativa eu tenho sobre esse adulto? Ou se fôssemos eu e minhas amigas e eu estivesse um pouco do lado de fora da situação, como é que eu participaria? Eu participaria ficando, ai que legal! O que você achou? Ia ser legal eu participar do tipo, fulana, desce daí. Não, nenhum desses jeitos ia ser legal. Então, o que que você pode fazer? Talvez quando a gente põe a criança no lugar da humanidade, né? Reconhece que ela é humano, como a gente, gosta, não gosta, sente, pensa, faz, não faz. Quer dizer, se eu passar por ali, eu consigo achar um lugar mais adequado para essa relação. E por fim, dessas três categorias, chamar aqui a atenção que as interações são o coração da pedagogia, né? E a nossa profissão é uma profissão atravessada pela interação, né? Pela uma interação que ela é corpórea, que tem a ver inclusive com as técnicas corporais que a gente acaba usando na relação com as crianças, na troca, no pôr pro dormir, do tirar do berço, do acolher quando chega na escola, sobretudo os menores, né? E de uma interação no sentido dialógico, de conversa, de partilhar de uma mesma proposta. Quer dizer, todas essas situações são situações que, veja, incluem a proximidade, incluem o estar próximo, porque é impossível a gente dissociar, separar essa ideia de escola, de educação infantil, de um espaço de educação infantil e interação. Quer dizer, essa ideia de pôr distanciamento para nós é absolutamente inviável, não tem como. Então, se isso compõe parte do nosso trabalho, a gente tem uma aprendizagem a construir sobre isso, do ponto de vista de como isso é promotor de aprendizagens, de como é que eu toco no corpo da criança, né? Como é que, por exemplo, se dá conta que a troca, isso é uma coisa que a Goldschmidt fala muito bem, a troca é um dos momentos mais íntimos da criança, né? É um dos momentos em que, talvez, é um dos poucos momentos em que o adulto está um adulto está para uma criança, por exemplo, porque tem um excesso de coletividade, e esse é um dos poucos momentos que um adulto está para uma criança. Como é que ele pode se comportar em relação a isso, né? Como é que ele pode ele vai só trocar como se fosse empacotar um presente? É isso que é a relação, né? Não. Ele vai interagir para distrair a criança, para que ele possa fazer uma coisa no seu corpo enquanto ele distrai a criança? Também não. Então, o que eu posso encontrar aqui que é da ordem da subjetivação humana, que eu digo às vezes, né, que é aquilo que nos civiliza, é aquilo que vai nos dizendo isso é ser gente. A Ana Tardes, ela tem um texto que eu gosto muito e eu sempre indico para as pessoas, que é aquele A Mão da Educadora, que inclusive foi traduzido, né, num livro o ano passado, retrasado. E naquele texto ela fala que na mão da educadora, numa criança, né, quando uma criança toca, quando um adulto toca numa criança, ali ele imprime e ali ele partilha uma grande quantidade de informações sobre o que é ser humano, como é a cultura, como é que se dão as relações.
Então, eu acho que esses pontos, Ana, são para mim pontos bastante balizadores para a gente ir pensando essa ideia do adulto e a criança na educação infantil. Então, você trouxe pontos, nossa, muito importantes e que eu acredito que são fundamentais mesmo. E é um exercício muito grande, né, Paula? Acho que a gente, professor, e eu falo aí também do lugar de professora de escola pública, né? E eu gosto muito de pensar na minha trajetória e me envergonhar de algumas coisas que eu já fiz, porque olha só, estudamos e entendemos que mudamos, né? Entendemos que dá para ser diferente, que dá para ser melhor, e eu acredito que isso é muito importante. E aí tem uma coisa que também para mim é muito importante, que é para além de só essas formações acontecerem no adulto, que está diretamente com a criança, com o professor especificamente, porque eu, por exemplo, quando vou fazer alguma formação em alguma escola, na maioria das vezes é só para os professores, né? E tem mais gente, principalmente na educação infantil, a gente sabe que não são só os professores que estão diretamente com as crianças, tem aí os auxiliares, a relação é muito grande com todo mundo. Fora que a gente tem que entender que todos os adultos da escola são educadores, né? Que estão ali num gesto, que estão ali num olhar, num cuidado. Isso é até um ponto que eu ia levantar no final da live que a gente fez na semana passada, que um monte de gente, inclusive, me mandou mensagem: ah, o que você ia falar? Era justamente porque eu gosto de pensar que a escola ela é um organismo vivo. E que ela só funciona se está todo mundo ali entendendo o que é que acontece nela, né? Então você está trazendo esses 3 pontos que são fundamentais, mas não adianta só os professores saberem disso, né? É importante que tenha uma conversa entre todas né? Todo mundo tem que saber o que acontece na escola. Eu acredito que isso é muito importante. E tem sido muito interessante porque hoje eu trabalho em 5 escolas como professora de escola pública. E nesse período de pandemia que estamos em casa, uma delas resolveu fazer reuniões de formação aberta para todos os funcionários, todos os colaboradores da escola. E tem sido de uma riqueza tamanha disso. Por exemplo, isso que você está explicando aqui, em vez da gente falar só com os professores, a gente falar com os auxiliares, a gente falar com quem cuida da limpeza, a gente falar com a merenda, a gente falar com o porteiro. Tem surgido tantas contribuições que, assim, às vezes eu não tenho horário, eu desmarco a reunião que eu tinha para participar dessas formações que estão tendo, porque está sendo riquíssimo ouvir esse olhar de todo mundo da escola, né? Eu queria que você comentasse, você percebe também quando tem essa organização, esse olhar para todo mundo, para esse coletivo da escola, o que é que muda? Eu acho que, assim, primeiro tu começou falando como é bom a gente se dando conta e olhar para a nossa experiência e dizer, nossa, como é que eu fiz aquilo? Eu sinto isso mesmo, né, Ana? Assim, eu fui professor de criança durante 12 anos. Eu era muito jovem, tinha 18, 19, 20, 21. Não tinha acesso ao conhecimento que eu tenho hoje. E quando eu olho para trás, eu tive intuição para fazer coisas bem interessantes. Tem uma característica minha de acolhimento do mundo da criança, que é uma marca. Mas também fiz um monte de besteira, né? E que bom que eu consigo olhar para trás e pensar sobre isso. Então, também para dizer que esse é um ponto que me atravessa sempre, assim. Que às vezes eu digo, putz, por que que eu não pensei nisso naquela vez? Às vezes eu me pego me lembrando de situações que eu tenho uma memória boa e desgraçada, assim, porque eu me lembro de cenas riquíssimas. Eu penso, gente, por que que eu fiz daquele jeito? Por que que eu não fiz daquele outro? E também tenho, por sorte, umas boas narrativas, assim. Que bom que eu fiz desse jeito, né? Então, acho que esse é um ponto. O outro que é essa ideia de incluir todos os agentes, eu acho que isso é um ponto importante, inclusive, por isso que eu gosto de usar a palavra adulto, né? Porque adulto são todos. Uhum. Eu faço uma diferenciação entre professor, educador, eu acho que educadores, nós todos educamos, mas o professor, ele tem um tipo de intencionalidade que está associado à sua profissão, à sua profissionalidade, que está em construção, que é frágil, que, né? Mas para mim, isso é um ponto bastante importante, assim, de pensar que esse sujeito que se diferencia de todos os outros, porque ele tem uma responsabilidade reflexiva
inclusive de como engajar todas essas pessoas, de como articular, que é da ordem do professor, que não é, quando eu chamo a atenção a esse lugar do professor, eu não estou falando do lugar professoral, não é disso, mas é desse lugar da intencionalidade pedagógica, e não de qualquer intencionalidade, de uma boa intencionalidade, né? Então, eu acho que por isso que eu gosto de falar do lugar do adulto, né, do papel do adulto, porque aí, inclusive, a gente convida o porteiro a pensar sobre isso, a merendeira, a faxineira, o auxiliar, o estagiário, o atendente, porque aí tem 1.400 nomes, né, para pensar, para estar nessa relação e pensar e contribuir e colaborar. E eu vou só trazendo uns pontos, porque depois eu quero te compartilhar uma das minhas reflexões a respeito disso. Mas antes de trazê-las, esses tempos, a semana passada, assim, eu recebi muitas mensagens nas últimas semanas, né? Muitas. Eu leio algumas não dou conta de ler, respondo quase nenhuma, porque eu não consigo, senão eu teria que ficar só fazendo isso, e é absolutamente inviável, né? Mas as que eu consigo ler e que eu vejo o cabimento, assim, de umas coisas que me fazem muito pensar, eu realmente acolho elas e penso a respeito, né? Uma delas é que esses tempos atrás uma merendeira, coisa do início dessa semana, no final da semana passada, uma merendeira me escreveu dizendo: por que vocês só falam de professores, da preocupação de vocês com os professores? Porque nós também vamos estar na escola e trouxe, assim, meio braba, inclusive, comigo. E aí eu me dou conta, eu tenho um vício de falar o professor, né? E eu tento falar o adulto para tentar acolher, mas é meu, assim, eu falo o professor, mas quando na minha cabeça está passando todo mundo que está na escola, mas eu chamo a atenção do professor. Então eu gostei do puxão de orelha que eu levei dela, porque é isso, por exemplo, quando a gente começa a pensar no retorno, tem todo mundo nesse retorno. O papel que o porteiro vai ocupar é absolutamente importante, que a secretária que fica lá na recepção, da merendeira que vai manipular os alimentos, da moça da limpeza que vai ter um papel mega importante para pensar. Quer dizer, tem da auxiliar, todo mundo sempre teve, mas mais do que nunca isso tem que ficar mais claro ainda, né? Mais evidente ainda. Dito esses comentários, o que eu queria chamar a atenção? Daí eu vou pegar no ponto que você chamou de um organismo vivo da escola, né? Todos os modelos pedagógicos que a gente conhece como aqueles que a gente poderia classificar como modelos participativos, né? Usando a nomenclatura que a professora Júlia e o professor João usam, ou alternativos, como os espanhóis costumam utilizar, ou um termo mais antigo, os modelos de pedagogias ativas, né? Embora das três nomenclaturas a que eu mais gosto mesmo é participativa, porque tem um sentido político muito importante para mim, todos eles vão reconhecer essa ideia da escola como um organismo vivo e pensar na escola como uma comunidade, né? Como uma pequena comunidade. E essa pequena comunidade, todos são importantes. Todos precisam participar dos processos de formação. Todos precisam comungar das ideias pedagógicas que se discute lá. Todos precisam construir as ideias pedagógicas que se estabelece lá. Quer dizer, não é uma coisa dos professores e o resto. É de todos, né? Essa escola se faz por esse lugar de participação de todos esses sujeitos que compõem essa comunidade educativa. Então, eu acho que isso é um ponto muito importante da gente chamar a atenção. E, inclusive, para que a gente comece a ter um processo mais colaborativo em nome de uma... Só pegar a minha que está aqui reclamando que quer colo. Pegar pensar em construir processos mais colaborativos e que talvez a gente consiga com isso solucionar melhor o que vai precisar nesse momento de retorno. Eu acho que a gente está abrindo um espaço de reconstrução de relações, então, assim, como é que a gente pode
se reorganizar, já que a gente teve todo esse tempo distanciado, né? Como é que a gente se reorganiza e pode pensar uma outra configuração? Então, eu sublinho isso que você está falando, que quando a gente está falando de papel do adulto, nós estamos falando do papel de todos os adultos da escola, né? Sim, sim. E eu percebo o quanto está sendo importante essa formação, que, sabe, vem umas contribuições assim, então é por isso que vocês fazem isso, sabe? Então, é muito pensar assim, a gente tem que construir, sei lá, projeto político-pedagógico, né? Como é que isso está sendo feito que não está bem explícito para todos os agentes da escola, né? Então, eu acho que isso é muito importante da gente frisar mesmo, porque principalmente, não sei como é que a gente não sabe como é que a gente vai voltar, bom, como a gente vai voltar, quando, porque, né, enfim, números no Brasil só sobem, se é que a gente sabe números, né? A gente já sabe que é uma subnotificação. A gente está Não, no início do inverno, com só subida de curva, com certeza o momento de voltar não é agora. com certeza. E aí você fez uma série de lives contando sobre isso, que tem algumas incríveis, né? Com principalmente pessoas da saúde que não voltam, né? Que são bem claras, não voltem, né? E acho que isso é muito importante. Mas, Paulo, eu queria compartilhar uma outra questão minha, como professora da escola pública. Quando eu comecei a ir muito pro lado de fora, muita gente não entendia, porque você tá desse lado de fora, eu sei que é do lado de dentro também, mas tem muito nesse fazer desse professor, esses 3 pontos iniciais que você trouxe, né? Então, é esse acolher, é esse não criar abandono, e essas relações. Então, do lado de fora, isso é muito intenso, né? Isso é muito pulsante o tempo inteiro. Bom, eis que eu começo a estudar a relação entre criança e natureza e começo a fazer isso acontecer, porque não dá para eu estudar um negócio, chegar na escola e não fazer. Bom, estou na escola pública, né? Vamos para fora. Inclusive, uma das vezes eu escolhi ir para uma das escolas que tem mais mato, né? Mais bosque, né? Na cidade. E eu consegui fazer interações, fazer acontecer relações diferentes na escola que tem muito mato, na escola que tem pouco mato. E aí, esses dias eu estava me refletindo por algumas questões e aí me dei conta de que uma das chaves que fez eu conseguir fazer a relação entre criança e natureza acontecer em escolas que, né, tem um lugar mais restrito assim de natureza mesmo, foi o meu processo de aprender a documentar e tornar visível essas ações das crianças, o que de fato elas estão aprendendo, né, do lado de fora. Numa dessas escolas, inclusive, eu fui no final do ano me convidada a me retirar, porque eu não tinha trabalhado o ano inteiro, as crianças só ficavam brincando. Então, quando esses dias eu me dei conta, eu falei, poxa vida, ninguém estava entendendo. Para mim, estava óbvio o que as crianças estão aprendendo do lado de fora, toda a movimentação, o que eles estão aprendendo quando eles estão ali no tanque de areia, o que eles estão aprendendo quando eles estão no chão de terra. Tem muita coisa acontecendo. E aí, quando foi passando os anos, eu comecei a refletir que não foi algo que falei, preciso aprender a documentar, mas foi algo que eu fui construindo e usando sempre. Não é um documentar para mim, e sempre eu comecei a usar um documentar para compartilhar isso com a comunidade. Né? Eu senti que se eu precisar, as pessoas precisam saber do que a gente está falando, para validar, para entender que não é no papelzinho, que não é todo mundo dentro da sala. Então, para mim foi muito importante entender esse meu processo de documentar e tornar visível e colocar as minhas palavras, eu, Ana Carol, professora, o que eu estou aprendendo com essas crianças, o que eu estou vendo as crianças investigar, né? Então, tem a investigação das crianças, tem a minha investigação, tem muita coisa aí que eu comecei a me dar conta recentemente que foi isso que me ajudou a fazer a relação entre criança e natureza acontecer. E eu acho que você também tem um estudo muito especial nessa área de documentação, que você pode contribuir com alguma fala nesse sentido para a gente. A gente tem mais 2 horas? A gente tem 20 minutos. Olha, só errei um zerinho aí na história. Deixa eu te dizer.
Primeiro, eu acho que eu concordo contigo, né? O conceito de documentação pedagógica, ele é, ele é, para mim, um dos conceitos mais potentes para a gente construir conhecimento praxeológico, né? Conhecimento situado, e para a gente aprender a testemunhar e narrar esse conhecimento. Então, eu parto desse lugar. Segundo documentação pedagógica não é o ato de registrar, de tomar nota, compilar e partilhar, mas a documentação pedagógica ela tem duas camadas. Uma camada estruturante, que é a camada que me faz ver, que me ajuda a aprender a ver, que me ajuda a aprender a estar com as crianças, a refletir sobre as crianças e sobre o cotidiano pedagógico e a construir narrativas. E tem uma segunda camada, que é a camada testemunhal e a camada, olha, tá vendo? Tem um gato aqui, uma gata achando que tá participando da live. E uma camada de comunicação, né? De construir narrativas. Então, esse é um ponto importante para a gente entender. O segundo, um outro aspecto que eu chamaria atenção é que criar um cotidiano onde a gente institui essa prática de notar, no sentido de perceber, de anotar, no sentido de ir criando observáveis para aprender a ver o cotidiano pedagógico e as crianças, refletir, construir continuidade a partir dessa reflexão e narrar como construir mundos possíveis, né? Que é uma expressão dos estudos sobre narrativa do Brunner, que eu gosto muito. Ela que eu diria que isso que eu acabei de falar são as premissas para a gente entender a documentação pedagógica. Ela se mostra muito produtiva num lugar onde a gente entende que o conhecimento não está dado, que é nas relações que a gente constrói e produz significados, que tem uma gata, gente, que não tá, hoje ela acordou com a pilha ligada, assim. Que quando a gente aprende a testemunhar, a gente cria um contradiscurso, né? A gente cria elementos para pensar sobre a cultura pedagógica e sobre a cultura da infância num outro lugar, né? Quantos contradiscursos a gente pode aprender e construir quando a gente tem um sistema de narrativas que ele é altamente qualificado, é adensado por uma prática que é refletida, e como isso pode contrapor uma porção de ideias equivocadas a respeito de ser professor e de ser criança, né? Então, eu acho que passa essa ideia, o valor da documentação pedagógica, ele passa exatamente por ali, por essa possibilidade da gente aprender mais e melhor sobre as crianças, sobre o cotidiano pedagógico. E isso que você estava falando, né, Ana, é uma coisa que até que eu discuto bastante na tese. O Tonucci, ele tem um livro que é A los 3 años se investiga, que é um livro dos anos 70, que é o trabalho de uma escola, que ele vai acompanhar e que ele vai fazer uma diferenciação de modelos de escola. Ele vai dizer que existe a escola das tarefinhas, que é aquelas escolas que botam as crianças sentadinhas ficar fazendo tarefinhas, né? E que a ideia de criança e de adulto que tem ali é só de preenchimento, né? De tempo e da criança, quer dizer, tem uma epistemologia ali por trás. Tem a escola da livre expressão, que deixa solto, e aí é um abandono da criança sobre sua própria sorte, com um discurso de que isso é deixar do jeitinho das crianças, e isso é abandono, né? E tem a escola que investiga. A escola que investiga, as crianças investigam o seu entorno para ir construindo sentido sobre si e sobre o mundo. Os professores investigam como as crianças investigam, para ir construindo a sua professoralidade. E aí aqui eu já vou incluir. E todos os adultos da escola investigam o modo que as crianças investigam para ir entendendo o seu papel nessa relação.
O coordenador pedagógico investiga para entender como é que ele acompanha os processos das crianças. O gestor, o diretor investiga para acompanhar e perceber como é que ele pode colaborar com esses processos. Ou seja, uma escola que investiga é uma escola que quer aprender. E nesse sentido é uma escola que entende que o conhecimento não está pronto e acabado, que ele está sempre em processo de construção, que ele se constrói numa trama de relações, né? Muito interessante isso que você traz, me faz pensar, algumas pessoas às vezes fazem algumas críticas, por exemplo, às mini-histórias. Ah, porque aquilo não conta sobre as crianças. E quando as pessoas dizem isso, eu fico pensando, que ideia você tem de criança? Que criança se reduz a dizer os estágios pré-definidos por uma ciência biologizante a respeito dela? O ser humano é da ordem do indecifrável. O ser humano é da ordem do impossível de narrar e encaixar numa única lógica. Então, primeiro ponto, qual é a verdade sobre o ser humano? Depende do ponto de vista que eu olho. Eu tenho mais possibilidades de narrar de um jeito ou de outro. Segundo, muito de quem você é, Ana, você é porque alguém te disse que você está fazendo isso, que é esperado para esse momento, que está articulado com aquele outro momento, ou você é esse acúmulo de narrativas suas e dos outros a respeito da sua identidade, né? Eu sempre uso o exemplo, imaginem uma foto que vocês não lembram da situação, mas vocês lembram, vocês sabem coisas sobre aquele momento porque alguém contou. E parte disso constitui quem são vocês. Então, quer dizer, contar, mesmo nesse valor episódico, nesse valor interpretativo, porque a gente sempre assume que a gente não tem a ingenuidade de achar que como eu olho sobre a criança é uma verdade sobre a criança. Não. O que eu olho sobre a criança é aquilo que eu posso ver. E aquilo que eu posso ver é só um fragmento, é só um pontinho de vista, só isso, nada mais do que isso. Eu tenho que fazer isso com ética, eu tenho que fazer isso com responsabilidade, eu tenho que fazer isso com o maior cuidado sobre como olho, como interpreto e como narro, mas é só e tão somente um ponto de vista. Então, assumir isso, e assumir isso nessa relação de olhar e narrar a criança, para mim, ela é um ponto importantíssimo. Isso que você falou, quer dizer, quando eu aprendo a fazer isso e aprendo a contar sobre o que as crianças fazem, como fazem, com quem fazem, com o que escolhem, o que não escolhem, eu estou contando sobre aprendizagem. Porque essa fantasia de assim, as crianças da turma da Ana nessa escola não aprenderam. Que ideia de aprendizagem tem aí? Ficar sentadinho fazendo folhinhas? A ideia de aprendizagem é quanto tempo a criança fica sentada na cadeira fazendo uma coisa que atenda ao fetiche do adulto? O problema aí é a concepção de aprendizagem, né? Então, acho que dizendo de uma forma rápida seria por aí. Ai, muito obrigada por essa partilha, porque eu acho que é importante a gente se dar conta, né, disso, assim. Não é o documentar, porque estamos falando de documentação pedagógica agora, então temos que documentar, mas no meu processo de formação, isso teve um papel tão importante que eu acho que é muito importante a gente considerar isso, né? A gente entender de fato que é da minha formação, mas é da minha formação para a comunidade também. E é uma formação também das famílias. Então, a partir do momento que você deixa de pegar a frase no pensador para colocar junto com o trabalhinho das crianças, né? Que normalmente é aquela do Rubem Alves, que a escola são gaiolas lá, nananã. E quando você passa a ter autoria disso, né? Você está contando da sua relação, você está contando da sua presença. E eu acho que isso é fundamental, assim, a gente pensar, né, Paulo, né? Nesse papel do educador. Isso que você falou das frases das frases de post de internet, né? São as que usam. Eu acho tão importante de trouxe, porque assim, talvez essa ideia de que as escolas não são gaiolas, são janelas, eu acho que é assim, né? Se não é, poderia ser, porque fica bonitinho. Asas, são asas. São asas, isso. Tem mais sentido com gaiola, né? No sentido de oposição.
isso talvez tenha que ser internalizado por mim no meu gesto cotidiano, né? Como é que eu me relaciono com a escola e com essas pessoas que estão na escola, não como gaiola, mas como asa. Agora, quando eu vou narrar, eu tenho que narrar o percurso das crianças. E crianças são sujeitos ali, situados, vivos, que estão na relação. E não pegar uma frase solta, de efeito, e coloco ali, e boto umas imagens, e acho que é isso. Até porque isso, assim, isso é um abismo do que é documentação pedagógica. Não tem nada a ver com documentação pedagógica. Isso pode ser um mural fotográfico com tema pedagógico e uma frase de um autor aleatório descontextualizada no meio dessas fotos. Pode se chamar isso, mas não é documentação pedagógica. Porque documentação pedagógica é o que institui a sua prática. Documentação pedagógica é o que constitui os teus modos de fazer, ser e narrar. Isso é documentação pedagógica. Eu costumo dizer que documentação pedagógica ela produz, ela é uma didática emergente e contextual, que inclui a dimensão testemunhal. Isso é documentação pedagógica. Um minuto de silêncio para a gente pensar nessa frase do Paulo, né, gente? Porque, ó, meditemos sobre isso e revisitemos o nosso trabalho, né? O que é que a gente está fazendo. Paulo, a gente tem 9 minutos. Uau! Uau! Até que foi rápido, você falou que ia precisar de 2 horas. Vamos lá, foi sucinto, foi ótimo. Foi. Que considerações você tem para deixar para a gente? Pensando num possível retorno, né, que a gente, dessas recomendações que a gente tem de estar mais do lado de fora, mais ao ar livre, que você acha que não pode não ser dito nesse momento, sabe? Que precisamos pensar nisso agora. Então eu vou começar dizendo o seguinte. Eu espero que demore um pouco ainda para a gente retornar, né? Porque eu acho bastante arriscado. Esse é o primeiro ponto. Acho que não é um momento. Não é um momento em nome ao direito à preservação da vida das crianças, em direito à preservação da vida dos adultos que trabalham nessas instituições e em relação à preservação da vida das famílias. Então, começo dizendo por aí, acho que não é um momento. O segundo é que já que não é um momento e que tudo indica vai demorar ainda um pouco, a gente ainda tem que fazer e pensar algumas estratégias do presente, de habitar esse presente para quando acontecer esse retorno, a gente ter criado esse estofo, essa reserva emocional e criativa que vão ser bastante, e simbólica, que vai ser bastante importante no retorno. Então, mantenham vínculos com as crianças, preservem a identidade de grupo, mesmo nessa relação à distância. Não transformem isso em botar as crianças sentadinhas na frente do Zoom. Isso não é trabalho de educação infantil. Vou dar a dica com a autora das dicas. Aproveitem que está sendo produzido conteúdo incrível nesse período e usem, por exemplo, às segundas-feiras, todas as dicas que a Ana dá de o que fazer pela janela e a partir daí estabeleçam esse processo até a sexta-feira. Assim, vão criando um caderno das experiências pela janela, vão criando alguma coisa que vá guardando essas experiências pela janela para que, inclusive, as crianças possam ter pontos em comum para o retorno poder partilhar com seus amigos, né? Então, se valham dessas experiências, se valham disso, né? Ocupem o papel da intervenção cultural, no sentido de criem espaços de produção simbólica, narrem histórias. O grupo Cuidado que Mancha, que é um grupo aqui de Porto Alegre que trabalha com peças radiofônicas, eu falei com a Raquel, que é uma das atrizes desse grupo, disse, Raquel, vocês precisam ativar o canal de vocês, porque vocês têm uma pesquisa de muitos anos maravilhosa sobre peça radiofônica, e
agora é a hora que isso precisa voltar. E ela me mandou uma mensagem ontem, que eu preciso até responder, dizendo, Paulo, ativamos, deu uma trabalheira, mas ativamos. Aí tem o Então, link, Paulo, você me manda vou e eu coloco procurar e no vou te mandar. YouTube. Isso. Cria espaço de produção simbólica, com literatura, com história. A Taba está fazendo um trabalho super legal de rodas de leitura e disponibilização de e-books que as editoras estão fazendo. E-books, por exemplo, trazendo as questões. Agora, essa semana, eles compartilharam muitas questões sobre o Uhum. antirracismo. Racismo. Então, assim, é super importante, super fundamental fazer uso desse material que está sendo discutido e partilhado. Então, aqui estão dicas. É, Sejam parceiros nas famílias para dizer assim, garanto que as crianças brinquem, porque esse é o direito delas, né? Brincar. Tem muitas páginas propondo coisas muito interessantes e coisas muito pavorosas também, né? Mas, por Uhum. exemplo, tem coisas muito interessantes. Brincar não é ter um brinquedo. Brincar não é ficar um adulto animando a criança. Mas brincar pode ter a participação do adulto, pode ter um adulto que autorize que isso aconteça, autorize em termos de tempo, de materiais e de espaço. Então, garantam que isso, de alguma medida, vocês estão contribuindo para as famílias pensar a respeito disso, né? Então, acho que tem esse agora, inclusive, o que nós temos que fazer. E quando retornar, é, tem um outro papel. Escolas, comecem a discutir com os professores, né? Pensem na formação. Não é hora de fazer férias para depois voltar tudo rápido, aligerado e ser um desastre. Então, invistam em processos formativos. Está sendo produzido muito conteúdo que as escolas podem pegar e só discutir aquele material já tem elementos para muito trabalho de formação, assim, né, de construção de reflexão. Construam seus protocolos de retorno que dialoguem com o sanitário, mas não estejam subordinados ao sanitário. Não percam aquilo que é da ordem do negociável, do fundamental, da essência da educação, da pedagogia. Então, pensem e construam isso com o coletivo que vocês fazem parte, né? Professores, auxiliares, merendeiras, porteiro, diretores, famílias, né? Construam isso contextualmente. É... Quando retornarem, se aventurem e se permitem, ou melhor, quando vocês forem construir esses protocolos, incluam nesses protocolos olhar para o lado de fora e dizer, potencializamos o lado de fora? No lado de dentro, conseguimos garantir que ele seja arejado, que tenha torneiras, sabonete para as pessoas limpar a mão? Quem sabe ter o calçado do lado de fora e lá de dentro? E então, potencializem o lado de fora, não transponham as ideias do lado de dentro para o lado de fora, se permitem entrar na relação para reconhecer como é estar do lado de fora, não como um deixa solta a boiada, mas como o que se pode fazer do lado de fora, que espaços de sozinhez, de pequeno grupo, de grande grupo, de proximidade, de distância, de participação mais próxima do professor na proposta e de mais distante, né? Que são alguns elementos que a gente pode Sim. pensar que podem se constituir nessa experiência de estar do lado de fora. Acho que por aqui eu paro. Só quero te dizer, Ana, então, obrigado pelo convite, parabéns pelo super trabalho que você está fazendo e é isso. Eu que agradeço demais. Conversar com você é sempre muito bom. Digo Partilhar mesmo. essas conversas que a gente tem tendo em diferentes momentos é sempre muito bom. E aí eu já aproveito para convidar, né, que a gente está tecendo muitas conversas no Ser Criança Natural, então o canal no YouTube a gente está com muitas lives salvas lá. Essa daqui também vai para o canal no YouTube. Todas as referências que o Paulo falou, eu anotei aqui. Vai tudo lá para a descrição do vídeo, os links, já tudo direitinho. Então, material para a gente estudar tem muito, né? Tem muita coisa. Eu e a Rita, a gente está com um curso aberto aí também, Natureza Educadora, está nas últimas vagas. Então, amiga, Corram.
Para a gente estudar, tem muitos caminhos, a gente tem que aproveitar o momento. Paulo, muitíssimo obrigada. Agradeço. Beijo. Beijo.